Muito boa noite, gente. Como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Desde o nosso último encontro, e assim nós vamos seguindo na nossa playlist, né? Nessa playlist que foi criada com o objetivo de ajudar as pessoas a ter uma companhia, na verdade, para fazer suas preces. Estou um pouquinho cansado, domingão aqui em Bragança Paulista. De certa maneira a gente está fazendo, segundo o Valdo Vieira, né? Uma TENEPS aqui, né? Que é a doação voluntária de energia para consciências, para outras consciências, né? Eu desejo verdadeiramente que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo muito bem. Estou acertando aqui as coisinhas finalmente. E nós já estamos aí em setembro, né? Nós estamos quase indo para o final do ano já. E o que a gente tem feito pelo próximo? E é uma coisa que eu sempre digo e sempre friso. Na verdade, quando a gente poderia ler a palavra próximo como a nós mesmos, né? Quando a gente faz alguma coisa pelo próximo, e tem o Saulo Calderoni sempre diz nos vídeos dele, né? Que quando as pessoas entenderem a verdadeira razão da caridade, né? O verdadeiro significado da caridade, elas vão fazer caridade por interesse, porque o maior beneficiado sempre é aquele que beneficia. Enfim, isso é uma coisa. E outra coisa, a gente perceber que demora muito tempo para a gente perceber na nossa vida adulta que é necessário que a gente normalize as dificuldades e os desafios do dia a dia, porque eles sempre vão existir. Isso, na verdade, todo adulto tem desafios o tempo inteiro, então a gente devia parar de ficar achando que é vítima do mundo, na verdade, e normalizar essa situação. É normal você sempre precisando de um dinheiro extra, sempre precisando trabalhar, sempre precisando administrar coisas que necessariamente você não quer, mas isso é a normalidade. Quando a gente começar a administrar isso, né, começar, vamos dizer assim, deixar o colo da mãe, porque quando a gente é filho, né, filha, a gente está lá morando na casa da mãe, a gente está tudo de certa maneira pronto, organizado, arrumado, disposto, né? E aí depois a gente entra na vida adulta, tem que procurar os nossos próprios meios, encontrar o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa vida, os nossos filhos, os nossos. E aí no final das contas você acaba percebendo que a vida de adulto é uma vida às vezes angustiante, né? Porque a maneira como a gente acaba absorvendo a vida, acaba absorvendo essa vida em sociedade, essa vida que inventaram para nós, que você obrigatoriamente tem que casar, que você obrigatoriamente tem que ter filhos, que você obrigatoriamente tem que ter um emprego, que você obrigatoriamente tem que ter um salário, que obrigatoriamente tem que comprar isso e aquilo, enfim. Quando você se mergulha nesse sistema, você naturalmente começa a perceber que a vida não tem muito sentido, né? Ela é bem uma vida de luta terrível, né? E cada vez mais a gente está percebendo que o tempo de ócio, vamos dizer assim, o tempo que a gente gasta com nós mesmos, né? Com as coisas que a gente gosta de verdade, que faz sentido para as nossas almas, elas são muito poucas na maioria das vezes, em função das necessidades e das requisições da vida moderna. Enfim, colocando aqui essa reflexão simplesmente para perceber que se a gente normalizasse essa questão, né, de que a vida é esse desafio contínuo, a gente talvez sofreria menos, porque a gente não colocaria tanta pressão, tanta necessidade, tanta ansiedade na resolução dessas questões e tentaria viver mais tranquilo.
Ao mesmo tempo, quando você começa a prestar atenção nas dificuldades que o outro tem, sem se prejudicar, apenas observando, você acaba percebendo que às vezes você nem tem tanto problema assim. Às vezes seus problemas são de ordem menor, né? E a questão é que a magnitude dos problemas é em função da atenção que a gente coloca nelas. Você já pensou em ser substituído? O que eu quero dizer com isso é que você já pensou que talvez se você deixasse de existir, as coisas continuariam da mesma maneira? E se você estivesse preocupado, por exemplo, agora, se você estiver preocupado agora em tentar resolver o problema das outras pessoas, e se você nesse momento desaparecer, isso não vai fazer a menor diferença, a vida dessas pessoas vão continuar. A vida, felizmente ou infelizmente, é efêmera e cabe a nós simplesmente vivê-la, aproveitar essa experiência maravilhosa entre o dar o primeiro choro e o último suspiro. Estamos ouvindo uma música aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque essa casa que eu moro agora é mais ruidosa. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Mas enfim, gente, estamos aqui para fazer a nossa prece. E que programa legal, né? Domingo à noite a gente fazendo prece. Como vocês sempre sabem, né? A gente sempre tem usado os mesmos livros, pelo menos por enquanto, até a gente gastar eles um pouco, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, porque a nossa proposição é espírita, né? Ou seja, a prece, a proposição do Evangelho no lar é uma proposição espírita, então a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui, ó, da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, um espírito que se apresenta simplesmente por Jacó, e aí ele coloca aí umas reflexões bem simples, mas muito interessantes. E nós temos usado também esse livrinho aqui, que é um livro de inspiração, vamos chamar assim, que ajuda a gente a refletir sobre algum momento da nossa vida, alguma situação que a gente vive, enfim. Antes que tudo, primeiro que nada, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal, nesse vídeo especialmente. E vamos para a nossa prece, né? Como vocês bem sabem também, nós temos que tentar pelo menos praticar uma respiração para a gente baixar os nossos batimentos cardíacos. Estou aqui com a minha pulseirinha, onde eu fiquei muito no computador, não estou enxergando direito. Tá agora em 75 batimentos, mas tô agitado, né? Enfim, vamos ver quanto que eu vou conseguir baixar esses batimentos aqui pra gente fazer a nossa prece. Lembrando que a importância de baixar os batimentos cardíacos é justamente pra gente dilatar a nossa aura e com isso entrar numa, vamos dizer assim, simbiose melhor, vamos dizer assim, com umas faixas vibratórias mais elevadas, o que vai favorecer naturalmente a nossa conexão com os bons espíritos. A nossa prece é sempre dividida em 3 partes. A primeira delas, a gente faz uma prece pública, para pessoas públicas, para um alvo público. A segunda parte, a gente faz uma prece prece por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pelas nossas ambições, enfim. E a terceira parte, a gente coloca então uma inspiração para a semana, para o dia seguinte.
E a nossa respiração ela é sempre feita de que maneira? A gente sempre vai inspirar em 2 etapas e expirar. Então a gente faz inspira, para, inspira de novo, para e aí solta lentamente. É assim, ó. Continuem respirando. Esse lugar é ótimo pra gente abrir a boca, né? Enfim.
Aí dessa maneira nós vamos então começar a evocação dos nossos bons amigos. Eu sempre gosto de explicar que uma vez um médium me ensinou uma coisa, que diz que nós temos uma quantidade bastante grande de chakras na palma das nossas mãos, e quando a gente espalma bastante, abre bem a palma das nossas mãos, a gente consegue ativar melhor esses chakras. Normalmente quando a gente esfrega uma mão na outra, ou mesmo quando a gente abre bastante a nossa mão, a gente na verdade está perdendo o elétron, né? E isso acaba sendo importante porque a natureza é movimento. Então quando você de certa maneira está perdendo ou ganhando elétron, a gente está trocando energia. Esse é o grande lance da prece. Quando a gente faz uma prece com uma intenção ativa, porque não adianta simplesmente você ler uma prece ou simplesmente falar ordinariamente essa prece, não tem muito sentido, mas a partir do momento que você coloca, insufla uma vontade nessa prece, ela ganha uma força muito grande. Pessoas mais sensíveis conseguem perceber essa troca de energia, essa indução energética, vamos dizer assim. Então a gente espalma as nossas mãos, abre o máximo que a gente consegue a nossa palma das mãos, e aí a gente pede humildemente para que os bons espíritos estejam nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente tenha uma boa compreensão das leituras, especialmente manipulando as energias que por hora oferecemos, para que elas possam ser usadas nos seus trabalhos, especialmente tentando provocar um alento para aquelas consciências a quem pedimos. Que essas energias do nosso corpo físico possam ser da melhor maneira possível utilizadas, ajudando eventualmente algum amigo em surto, alguma consciência em surto, que ela possa ser tirada dessa situação. Porque todos nós, no fundo, mesmo com o corpo físico, também temos nossos desequilíbrios, as nossas neuroses, a nossa intranquilidade. Dessa forma, pedimos aos bons amigos que nos ajudem. Nós vamos passar por 3 leituras e que elas sejam coerentes, possam ajudar o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam ter uma percepção adequada daquilo que buscam e precisam. Meus bons amigos, fazem de mim um instrumento da palavra para que eu possa, de algum jeito, trazer alento para as pessoas que também buscam o momento da prece, e que todos nós, numa egrégora bonita de paz, de tranquilidade, possamos vibrar algo positivo pelo nosso planeta, pela nossa cidade, pelos nossos amigos, pela nossa casa, pelos nossos filhos, para quem tem filho, né? Enfim, que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Os últimos serão os primeiros. Instruções dos Espíritos, Constantin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1860. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo e que seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse, tenham paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que eu não conheço nem estimo, quanto mais tarde melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao seu labor do dia para praticar a delinquência, que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência, e que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer à última hora, Senhor, utilizei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virá até mim. Eu abrirei o meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só vou terminar ao escurecer. Todos vós vieste quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outros poucos mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem a última hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que a vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chamados à primeira hora foram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso continuadas no decorrer dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias, e receberão a mesma recompensa que, digo eu, receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e por seus trabalhos os seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começam outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais do que um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais
na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. E aí continua. Mas eu tive um insight aqui que eu queria comentar com vocês, que é uma coisa que é uma opinião própria, tá? Só minha, mas que... E eu vou explicar porque eu tive uma avó e eu nasci, e logo depois que eu nasci, alguns meses, ela faleceu. E ela passou boa parte da vida dela esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou. E até a minha avó, diga-se de passagem, até hoje em dia, as pessoas estão esperando Cristo voltar como se fosse uma sentença de fim, como se nós tivéssemos um tempo programado e urgisse a necessidade de a gente ter que fazer alguma coisa, porque necessariamente somos culpados e devemos de algum jeito cumprir antes que o nosso tempo acabe. Eu não gosto desse pensamento. Acho que minha avó faleceu esperando Jesus, e milhões de pessoas estão nessa mesma sanha, e Jesus não vai voltar, não do jeito que eles estão esperando. Eu acho que a ideia de Jesus, e não só de Jesus, a ideia dos grandes avatares da religião, né, no sentido de religar o ser humano com a espiritualidade, enfim, essa ideia de Jesus vai voltar quando as pessoas começarem a tornarem-se mais sensíveis a respeito da sua realidade, da bondade que é a vida, no sentido de a gente poder viver essa experiência. Então, eu acho que não tem que ter essa carga de culpa, achando que você tem que fazer o que, nossa, você é um culpado, você nem sabe de porquê, mas você é culpado, você está sempre devendo. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que essa é uma ideia que assombrou a minha família, assombrou a mim também durante muito tempo, e hoje eu tento desmitificar essa ideia, porque essa noção de fim de tempo, na verdade, causa uma ansiedade que ela não é favorável ao desenvolvimento espiritual. Eu acho que essa leitura aqui se resume especialmente a um único fato, assim, sabe? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas eu acho que essa leitura tem muito a ver com o seguinte: o próprio mestre é você mesmo. Porque o mestre perfeito é aquele que entende todas as necessidades do discípulo, e ninguém melhor para instruir você do que você tendo um insight, você tendo uma percepção de algo novo, você discutindo, você interpretando, você investigando. Eu acho que isso é o melhor mestre que a gente pode ter em todos os sentidos. E aí, nesse sentido, eu acho que não tem esse negócio de fim de um tempo que está acabando. Eu acho que tem o lance de você tá pronto, você despertar, e a partir do momento que você desperta para a espiritualidade e para a transcendentalidade da nossa vida, eu acho que é justamente nesse momento que aí começa a tua caminhada espiritual, sabe? Que é uma caminhada que vai levar você para outro plano, independente do tempo, porque o tempo é uma abstração. O que é o tempo? Né? O que é o tempo? Né? É uma abstração. Então, então eu acho que a gente não tem que ficar preocupado com essa questão do tempo, sabe? Ai, meu Deus do céu, Jesus vai voltar, eu preciso fazer alguma coisa, porque ninguém faz nada, porque eu preciso fazer, porque eu estou sempre devendo. Não, acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que o lance é você começar a fazer as tuas autoanálises, os teus questionamentos, e você buscar a tua espiritualidade. A espiritualidade é individual. Eu acho que Jesus, ele prestou um serviço maravilhoso, que é extremamente válido ainda hoje pelos exemplos.
Então, por exemplo, o que a gente sabe de Jesus é muito pouco, perto dos 30 anos que ele viveu. O que nos chegou, em parte vieram por manuscritos, muito poucos, e o que a gente acaba vendo na Bíblia são exemplos, são instruções. Mas quanta coisa não foi além disso que a gente não sabe, né? E eu acho que quando a gente tem um bom exemplo, por exemplo, Chico Xavier, que foi extremamente abnegado, sabe? Também são exemplos bons. E quando a gente começa a olhar para os exemplos bons, não importa se é Jesus, se é Buda, se é Chico Xavier, quem seja, pode ser o meu tio, que é um exemplo maravilhoso de... Entende? E essa percepção você só desenvolve na medida em que você começa a olhar para o lado, começa a questionar as coisas. Porque quando a gente começa a perceber coisas boas, quando a gente começa a praticar, na verdade, coisas boas, a gente começa também a ter capacidade intelectual, cognitiva, de interpretar o bom, de interpretar o bem. E isso, na verdade, é um processo maravilhoso de enriquecimento geral, global, intelectual, consciente, enfim. Então essa questão do trabalhador da última hora está, eu acho que intrinsecamente ligado ao fato de sempre haverão trabalhadores da última hora. Sabe, se você tem um filho, o filho do filho do filho do filho do filho do seu filho pode ser esse trabalhador da última hora. Porque o que é o tempo? Um ano, um século, 1000 anos, né? A questão não é essa, a questão é que nós só temos agora o presente. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E esse é o seu tempo. E a benevolência infinita de Deus, e agora nós estamos falando de Deus, não estamos falando de Jesus, permitiu que a gente estivesse aqui. Né? Nesse momento. Ainda que a gente não esteja entendendo nada, que a gente ainda esteja sufocado pela cultura, pela sociedade, por tudo. Ainda que a gente esteja afogado, a gente não esteja entendendo nada, a gente sequer tem capacidade de entender por que nós estamos aqui. Então eu acho que a gente devia se dedicar um pouco mais a tentar entender esses exemplos, esses avatares, sabe? Tentar entender um pouco mais sobre essa benesse que é a vida, que é estar aqui, e tentando fazer criar algum link, né? Entender verdadeiramente qual que é a razão disso tudo, enfim. Desculpem a divagação, mas eu acho que isso é um pensamento importante. Dessa forma, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece agora, uma prece pública para as crianças, especialmente porque as crianças são esses que são os trabalhadores da última hora que estão vindo por aí. Ou talvez nós sejamos os trabalhadores da última hora, isso não importa. Mas a gente não pode usar esse determinismo, essa fatalidade ou essa tirania para querer transferir para as nossas proles, né, para o futuro, essa angústia. Eu acho que nós precisamos simplesmente olhar para dentro de nós. Esse é o ponto. Isso é a vida. E tentar ser melhor.
Então eu gostaria que nós nos uníssemos agora numa mentalização, enfim, numa prece, e a gente poderia imaginar uma fumaça branca saindo em volta da gente, da nossa aura, e atingindo as crianças que a gente consegue lembrar, as crianças que estão desamparadas em algum lugar, as crianças que estão plenamente amparadas em algum lugar, enfim, todas as crianças do mundo, porque elas na verdade vão receber esse mundo, esse planeta, essa sociedade que nós estamos vivendo, que nós estamos moldando, que nós estamos criando para elas. Tá certo? E isso, na verdade, é quebrar o paradigma do tempo. Então, gostaria de pedir aos bons espíritos que encaminhassem essa nossa vibração às crianças, que já são tão protegidas e preparadas para os grandes desafios do futuro. Que nós, especialmente, possamos ser melhor do que já fomos. Nós possamos aparar as nossas arestas pensando sempre em quebrar os velhos padrões e trazer o futuro para o nosso presente. Para que o nosso sentimento de felicidade não seja utopia, mas sim uma prática. Que nós possamos olhar muito mais distante do que por hora enxergamos. Que vós, bons espíritos, possam estar sempre do nosso lado, insuflando bons pensamentos, ajudando-nos a compreender quem verdadeiramente somos e qual é a nossa função. Que vós, bons espíritos, tragam-nos a luz, para que possamos dividi-la de algum jeito com aqueles que ainda caminham na escuridão. Obrigado, Deus. Permiti que os bons espíritos nos ajudem nessa empreitada e que assim seja. Abençoa as crianças. Traga a elas saúde, esperança, paz e segurança. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Costumava sentar-me sobre frondosa árvore para ler os livros sagrados. Um dia, um pássaro não me deixava concentrar na leitura. Levantei-me, não muito satisfeito, e já ia me recolher, quando percebi que ele cantava de alegria, por estar junto ao céu, à árvore, ao homem e ao livro. Envergonhado, aprendi a respeitar a alegria dos outros. Essa questão do respeito é uma loucura. Dessa forma, eu gostaria então que a gente passasse para a segunda parte, que seria um momento que a gente pede por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E aí você pode se concentrar, obviamente, na sua necessidade e pedir
para que a gente, aqui irmanados nessa vibração, a gente possa se ajudar mutuamente. E aí seja um núcleo de apoio mútuo, vamos chamar assim. Então que os bons espíritos possam nos ajudar também, permitindo que as nossas metas sejam alcançadas e que nós tenhamos disposição para compreender que a vida em si, especialmente em sociedade, ela sempre vai apresentar os seus desafios. Isso é o normal. E que, independente disso, a nossa consciência possa se fartar na possibilidade de oferecer algo a alguém, independentemente de paga, pela simples felicidade de oferecer algo, deixando de lado os nossos problemas e simplesmente observando que a vida nesse planeta não se resume a simplesmente a nossa vida, mas a vida dos outros, a vida da comunidade de um modo geral, da comunidade global. Então que nós possamos, de algum jeito, vibrar mais positivo. E assim como um passarinho que leva uma gota de água no bico para apagar o incêndio da floresta, a gente possa fazer a nossa pequenina parte, humildemente, com a simples certeza de que estamos fazendo o que é preciso ser feito. Bons amigos, ajuda-nos nos nossos desafios. Por isso pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado aos bons espíritos, aos nossos amigos. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia em dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista. Isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona, quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, o espírito. O espírito, que é exatamente
Isso que nós estamos falando, né? Que a gente não trate a nossa passagem aqui pela Terra como se a única coisa que existisse fosse o nosso corpo, porque a gente já se doa o tempo inteiro para o nosso corpo. A gente dorme por causa do corpo, a gente trabalha porque precisa alimentar o corpo, a gente come por causa do corpo. Então que a gente consiga perceber que a consciência é imortal, e que nós precisamos cuidar bem do corpo enquanto ele estiver aqui. Então que a gente plante sementes para o futuro. Isso é importante. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Que a gente possa se encontrar outras vezes em outro Evangelho no Lar. Boa semana para vocês. Até a próxima, um episódio dessa playlist. Obrigado, gente.